A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui com mais um Papo de Fé. E agora a gente com horário novo, com dia novo, né? Estamos às quintas-feiras com vocês. Quinta sim, quinta não, porque nós temos também um momento Mulher Agraciada nas quintas-feiras também, mas nós vamos estar sempre trazendo coisas, uns papos aqui, para edificar a sua fé que está em casa. Você que não pode vir aos cultos, você que ainda não pode estar aqui conosco, mas você que pode, venha para o culto, saia de casa. As pessoas dizem, a gente já pode ir no mercado, pode ir na farmácia, e tem pessoas ainda com medo de vir à igreja. Não, pode vir na igreja, aqui tem um Deus que cura, aqui tem um Deus que sara, e como é bom, como a palavra de Deus diz, como é bom estar em união com os nossos irmãos. Mas o nosso Papo de Fé hoje está especialíssimo. Nós temos convidados extremamente especiais, pastores, missionárias aqui conosco, e nós vamos falar sobre filhos, sobre criação de filhos. E eu já vou dizer para vocês, eu estava pensando no que falar, no que nós falarmos aqui no Papo de Fé, quando eu vi esse post no Instagram do pastor Cote, e é de um pastor chamado Walter, e ele diz assim, se não discipularmos bem o nosso jovem antes dele ir para a faculdade, será como mergulhar uma esponja seca num balde de água suja. E esse post me chamou muito a atenção. Como nós temos criado os nossos filhos, o que nós temos feito com os nossos filhos. E eu chamei pais. Pais aqui que têm filhos na adolescência, pais que já têm filhos casados, mas todos estão na igreja. Então, esses pais vão falar o segredo de como é de ter os filhos na igreja. Filhos criados na igreja e filhos que permanecem na igreja. E eu quero começar com os nossos convidados aqui, eles vão se apresentar. É o pastor Robert, é a missionária Luzia, eles que são pais de 3, mas eles vão falar de quem eles são pais, vão se apresentar a vocês aí do outro lado e creio que Deus vai te abençoar através da vida desse casal. Muito bem, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar participando aqui do Papo de Fé, né? Amém. Glória a Deus, é sempre bom a gente poder partilhar as coisas de Deus. Eu sou a missionária Luzia Carvalho, sou mãe da Rebeca Carvalho, do Arbet Júnior, né? Arbet Júnior, e do Lucas Carvalho. E é um prazer, eu louvo ao Senhor pela oportunidade, né, de poder ter gerado 3 grandes bênçãos para a glória de Deus. Glória a Deus. Pastor Robert. A paz do Senhor, meus queridos. É um prazer estar partilhando esse papo de Deus aqui. Eu sei que Deus está aqui. E falando de filhos, minha mulher já adiantou bem, é uma responsabilidade que muitos casam sem pensar nessa grande responsabilidade de constituir uma família. Quando você casa, sempre eu falo, olha, quando você casa, você vai ser pai de família. Isso é um princípio. E com esse princípio, aí vem a sequência das bênçãos de Deus. Criar os filhos no caminho chamado Jesus, levando os filhos para a igreja, ensinando desde pequeno. Isso nós adotamos pelo princípio que nós temos de conhecer Jesus. E nessa formação, nessa cultura, Deus nos presenteou esses 3 filhos maravilhosos, 3 obreiros na casa do Senhor, que eu não posso falar muito sobre eles, vocês que sabem quem são eles, né? Mas eu e a minha esposa, nós nos esforçamos de cuidar deles, como ensina a palavra de Deus. E esse ensinamento que nós aprendemos, nós passamos a cuidar bem deles. E está aí o exemplo desses filhos que respeitam pais, conservadores. Nós somos conservadores de família. Eu vim de uma família muito amorosa. Meu pai morreu, eu tinha 58 anos de casado. Eu já estou com 36 anos de casado. Pai de família. Então, essa família está constituída por 3 filhos maravilhosos, porque nós criamos na presença de Deus. Aleluia. Eles são pais de um dos nossos vice-presidentes aqui do campo da Catedral. Então, você vê que foi muito bem criado, né? É pastor, aqui é o pastor Robert, você conhece ele muito bem, ele está aí à frente da nossa mídia, da nossa internet, então, a gente sempre vê o rostinho dele aqui, as pregações, e tem sido uma bênção. Rebeca Carvalho, dispensa comentários, é uma cantora hoje conhecida nacionalmente, e o Lucas é o nosso futuro médico, que está aí
além de ser médico, ele está ajudando a gente aí a emagrecer na quarentena, né? Glória a Deus. Mas está conosco aqui também o pastor Alexandro e a missionária Adriana, que são pais de adolescentes. Uma já entrou na faculdade, o outro está se preparando. Fala um pouquinho sobre vocês, quem são os filhos. Como a Amanda já apresentou, Adriana, Alexandro, somos pais da Mariana e do Pedro, e eles são um presente de Deus para as nossas vidas, né? Como o pastor falou aqui, antes de casarmos, a gente conversava muito sobre a criação de filhos, rendeu bastante papo, bastante conversa, e eu agradeço ao Senhor, porque Ele nos presenteou com duas pessoas maravilhosas. Né? E filhos, na verdade, eles se apresentam para nós como instrumentos de Deus, para que a gente possa melhorar cada dia mais. Né? Então, a Mariana está fazendo odontologia, começou esse ano, o Pedro está estudando, está no 3º ano do CMB. Já até participaram uma vez aqui, né, Amanda? Já estiveram aqui conosco. E desde já eu agradeço pela oportunidade. Fico muito feliz. Não estou à altura de estar aqui ao lado dos pastores, com muita experiência, mas nós estamos aqui, né, para servir e poder compartilhar alguma coisa do Senhor. Amém? Então, como a Amanda já apresentou, né, sou o pastor Alexandro. Não, e para mim, como a Adriana falou, está aqui com o pastor Herbert Pai, com a irmã Luzia, uma bênção, viu? Seus filhos são uma bênção. E o pastor Herbert falou um negócio muito interessante. Quem vai falar sobre os nossos filhos não somos nós. É a vida, são as pessoas. Então, dou graças a Deus por ser pai. Conversava esses dias com 2 meninos lá no meu trabalho, meninos novos, né? 19, 20 anos. E eu falava para eles que um grande desafio nos últimos dias é ser pai. O mundo precisa de um pai. Tem até um livro, né? Tem seminários falando sobre paternidade. Então, é um grande desafio ser pai. Cada dia aprendendo. Estamos numa fase agora, como a Amanda falou, que é adolescência, juventude, né? E é um desafio. A Mariana e o Pedro são uma bênção para nós. Mas a cada dia, como a Adriana falou, a gente aprende com eles e esperamos que eles estejam aprendendo com a gente. Porque a vida está aí para que eles possam viver, estamos tentando prepará-los para isso. Mas é um grande desafio, mas é um grande privilégio, é uma bênção. Ser pai é um grande presente de Deus. Os meninos acabaram sendo um grande presente para a gente também. Amém. Então, é um grande desafio, mas com a ajuda de Deus a gente consegue fazer qualquer coisa, inclusive ser pai e ser marido, que não é fácil não, mas somente com a ajuda do Senhor. Glória a Deus. Tá aí a Mari ajudou a gente bastante aqui na Quinta Profética, foi câmera, ajudou a gente aqui. O Pedro está aí por trás das câmeras, está lá em cima, lá. O Pedro já está ajudando, trabalhando, os meninos estão todos envolvidos aqui na obra do Senhor, graças a Deus. Né? E a gente teve esse cuidado de convidar pais que têm os filhos na igreja. E a gente quer falar um pouco sobre isso, mas também pedindo a você que talvez não tenha o seu filho, que continue intercedendo. Porque eu estava conversando com uma tia hoje, que está com o filho fora dos caminhos do Senhor, e ela, um pouco desesperada, disse: tia, quando o Senhor alcançou o carcereiro, Paulo não disse que ele seria salvo sozinho, né? Ele disse: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É você e a sua casa. Então, você que está com um filho fora dos caminhos do Senhor, creia que o Senhor vai resgatar o seu filho. Nós estamos profetizando aqui isso. Mas nós queremos falar sobre essa questão de ensinar o filho no caminho que deve andar, né? A gente tem vivido uma geração que tem terceirizado a educação dos filhos. A gente, às vezes, culpa a igreja, né? O filho está fora da igreja porque é o pastor assim, ou porque é o professor de escola dominical. Então, a gente não tem tempo para os nossos filhos. A gente até não quer ter filhos, né? Tem um monte de casais que já casam já com essa ideia de não ter filhos. E a Bíblia vai dizer que bem-aventurado é aquele que enche as suas aljavas deles, né? Que eles são flechas. E nós temos vivido essa geração e a gente quer falar sobre isso, sobre a educação de filhos. Como é que é criar os filhos para o Senhor? Porque os filhos são do Senhor. Já dizia a cançãozinha da Ana Paula Valadão: papai e mamãe, tenham coragem de dedicar os seus filhos ao Senhor, né? Porque eles são do Senhor.
Como é que foi vocês que começaram aí mais cedo com os filhos, têm filhos casados? Qual o diferencial, missionário? Qual o diferencial, pastor? O diferencial é aquilo que você acabou de falar, que o Pedro já está ali ajudando, né? Já está ajudando nos trabalhos da igreja desde jovem. E é o que a Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Ensinar o filho não é simplesmente dizer: filho, você precisa ir, você precisa fazer, você tem que ir, você tem que se envolver. É estar envolvido. É criar os filhos. O princípio, eu louvo a Deus porque Deus me deu 3 presentes. Hoje eu posso dizer que sou uma mãe, uma mulher privilegiada. E já vi muitos, já ouvi alguém dizer assim: missionária, o seu fruto é bendito, o seu ventre é abençoado. E Deus verdadeiramente fez isso comigo. E o segredo? Qual seria o segredo para manter os filhos cooperadores na obra do Senhor? É que eles já nasceram vendo a gente ir para a igreja, tendo o compromisso de estar na escola bíblica dominical, tendo o compromisso de ficar até altas horas da noite ajudando, cooperando e acompanhando. A gente também sempre gostou da obra missionária. E uma coisa que me chamou a atenção esses dias, como você disse, eu tenho um filho que estuda, que está na Bolívia, que foi para a Bolívia, que está fazendo medicina lá, e também a obra do Senhor. E, para minha surpresa, quando eu estive visitando ele na Bolívia, eu vi exatamente o Lucas fazendo aquilo que nós fazíamos quando ele era criança. E eu me emociono até hoje. Cheguei, ele estava com um trabalho formado. Nós ensinamos assim os filhos. A gente, todas as vezes, todos os lugares que morávamos ali, a gente iniciou um trabalho de evangelismo. E eles cresceram indo conosco, nas reuniões de missões, indo nos lugares remotos, com um carro cheio de gente para ir nos lugares que ninguém ia. E eles aprenderam aquele amor. E lá a gente levava comida, e a gente fazia aquele escudo, ganhava pessoas para Cristo. E assim eles cresceram vendo o nosso envolvimento na igreja. E eu louvo ao Senhor. Quando cheguei na Bolívia, eu vi o Lucas com um grupo reunido na casa, no apartamento dele, um grupo de 60 jovens, ele evangelizando cada um, ele cuidando da vida espiritual de cada um. Aquilo me emocionou. Eu falei: Jesus, obrigada, porque a tua palavra se cumpre agora no meu filho. Ensina o teu filho. Agora, às vezes, é claro, nem todos tiveram o privilégio de crescer, de nascer na igreja, de nascer em um lar cristão, né? Mas que conselho eu daria para um pai agora? Eu diria para você: olha, ensinar o teu filho é fazer exatamente aquilo que você gostaria que ele fizesse quando crescesse, né? Então, eles aprenderam desde pequeno. E outro segredo muito bom de ter o filho permanecer, fazer com que ele permaneça na casa do Senhor, é fazer, acima de tudo, ele amar a Deus acima de todas as coisas. O filho não deve ir para a igreja simplesmente para cumprir aquele protocolo, para obedecer simplesmente, mas ele deve aprender a amar a Deus. Os testemunhos, eles têm que vivenciar o agir de Deus nas nossas vidas, no dia a dia. Eu já vivi algumas experiências, eu tenho muitas experiências para a glória de Deus. E eu me lembro que uma vez eu vivi uma experiência com os meus filhos, e eu sempre me preocupei com a fé dos meus filhos. E nós estávamos passando por um momento difícil e precisava de algo. E foi um período em que nós chegamos a ficar sem carro. E tínhamos um consórcio. E eu precisava daquele carro. E eu falei para os meus filhos, um dia nós estávamos saindo para a escola bíblica, e eu disse: nós vamos ganhar esse consórcio no primeiro mês. Vamos pagar o primeiro mês e já vamos ser sorteados. Meu irmão, eu fiquei com aquela responsabilidade.
E eu comecei a orar, a clamar a Deus, não só pelo carro, mas pela fé dos meus filhos. Eu disse, Deus, eu preciso do carro. Agora já não é uma questão de ter o carro, agora é uma questão de edificar a fé dos meus filhos. Então, aquela preocupação com a fé dos meus filhos fez com que o Senhor, Ele sempre nos ouve, Ele nos ouviu, e quando nós voltamos, naquele dia, quando nós voltamos em casa, na portaria do prédio tinha o comunicado de que nós tínhamos sido sorteados com o carro. Então, eu louvei a Deus. Então, se preocupar com a fé. Eu nunca medi esforço. Eu acho que nós não devemos medir esforço. Porque isso é melhor? Não, não é não. Você não pode medir esforço para que os seus filhos aprendam a amar a Deus. Em outros momentos de doenças, né, em que Jesus já me ressuscitou, já contei isso aqui, e quando voltamos, eu disse para os meus filhos, nós tínhamos recebido um convite para assumir uma igreja em Portugal na época. Alex sabe dessa história. E quando eu cheguei em casa, meu filho tinha passado no concurso da UNB, estava fazendo curso de engenharia na UNB, estava namorando, estava apaixonado, e estava cheio de projetos, né? E eu falei, meus filhos, e agora? Mas nós precisamos atender o chamado. Eu cheguei em casa, outra coisa, eu sempre pedi a Deus sabedoria para lidar com os meus filhos. E nós devemos pedir, pais, nós devemos sempre pedir sabedoria a Deus para instruir os nossos filhos. Sempre quando eu tiver que falar com o filho, Deus me direciona, o que eu devo falar, ou como eu devo instruir o meu filho. E eu cheguei para ele e disse, filhos, lembram que Jesus curou a mamãe? Jesus curou porque ele tinha um propósito. E eu disse para ele que se ele me curasse, eu iria continuar fazendo a obra do Senhor. Então, nós precisamos agora honrar essa palavra e fazer a obra do Senhor. Todo mundo se desprendeu de tudo, se prontificaram para irmos fazer a obra de Deus. Então, são testemunhos assim que eu creio que edifica muito. Nós temos a sabedoria para edificar os nossos filhos, mulheres. A Bíblia diz que a mulher deve edificar a sua casa. Amém, e como devemos edificar a casa? É sempre pedindo a direção, a instrução de Deus, porque nós não somos capazes de nós mesmos. Como disse o pastor, ele disse, sem Deus eu não conseguiria ser esposa, não conseguiria ser pai. E, verdadeiramente, o grande segredo é amar a Deus. Quando nós amamos a Deus, a nossa casa ama a Deus. Quando amamos o Senhor, os nossos filhos amam o Senhor. E aí eles passam a servir o Senhor por prazer, eles amam a obra e a causa de Deus. E isso não é para eles empecilhos e nem tampouco algo que não dê prazer, algo prazeroso e algo gostoso, né? Sempre o Senhor Deus, Ele é o centro de todas as coisas. Glória a Deus. E nós precisamos, sim, ser exemplo, né? Porque um professor de matemática, eu vou falar aqui com uma professora, mas eu vou citar o exemplo do professor de matemática, né? O professor de matemática chega lá na frente, ele dá a matéria, ele não precisa a vida dele não precisa ser um exemplo para os nossos filhos, né? Mas como é que é ser um pai cristão? Porque para ensinar um filho, a gente precisa ter exemplo, né? E ensinar as nossas crianças como exemplo. Porque já diz o ditado, o exemplo arrasta, né? E como é que funciona isso, assim, de ensinar a criança no caminho, pais? Bem, como a irmã Luzia falou, teve uma oportunidade que, em casa, eu sempre ia para um lugar para orar, para ler a Bíblia. Determinado momento, lá em casa, eu vi o Pedro sentando no mesmo lugar para ler a Bíblia, para fazer aquilo. Você ensina o menino ou a menina, né, como nós temos um ditado no ambiente de trabalho, que a palavra convence e o exemplo arrasta. A gente tem que falar que tem que amar a Deus e não amar a Deus, não vai convencer ninguém em casa. Então, para poder educar os filhos e preparar eles para a vida, a gente tem que viver o Evangelho, né? A Bíblia fala que a gente tem que criar os nossos filhos na admoestação e doutrina do Senhor. E a irmã Luzia falou um negócio muito legal, porque a gente dirigiu a igreja em alguns momentos, levando os meninos para a igreja. E a gente viu, e você que está nos ouvindo hoje aí, só levar não adianta. Porque a Bíblia não fala que você tem que levar para a igreja. Fala que você tem que ensinar na doutrina e na admoestação do Senhor.
Você tem que ensinar a orar, você tem que ensinar a ler a Bíblia, você tem que ensinar as doutrinas básicas, porque numa faculdade, num colégio, você vai encontrar uma pessoa até mesmo como eu, porque eu não sei dos 4 aqui, mas eu não nasci num lar cristão. Eu fui alcançado por um adolescente crente na escola. Então, aquele adolescente da Assembleia de Deus e um outro da Igreja Batista, eles tinham conhecimento bíblico. Os pais deles ensinaram para eles sobre a Bíblia, porque eu cheguei lá na escola e perguntava para eles sobre fundamentos da Bíblia. Então, nós, como pais, esse é o grande desafio, e para mim e para a Adriana tem sido, até agora tem sido assim. Ontem nós estávamos ouvindo em casa sobre o livro de Colossenses, para poder ensinar para eles alguma coisa da Bíblia, não só ensinar a ser religioso ou crente, nós não temos esse interesse. O interesse é ensinar na admoestação, na doutrina do Senhor. Esse é o grande desafio para esses últimos dias. Os pais têm uma grande responsabilidade. E, sendo exemplo, os meninos, quando chegarem na faculdade, quando chegarem no colégio, eles vão saber o que falar, porque você já falou em casa. Eles vão saber o que argumentar, porque você já abriu espaço para falar sobre isso em casa. Se a gente em casa só falar de profissão, de dinheiro, de política, de futebol, os meninos vão chegar no colégio, vão repetir isso. Vão chegar na faculdade, vão falar sobre isso. Mas quando você fala de Deus, fala da criação, fala de se converter, de se arrepender dos seus pecados, né? Se você leva para ele algo que realmente tenha conteúdo, com certeza os seus filhos vão ter conteúdo também em casa. Eu fui atingido e fui alcançado por meninos com conteúdo. Até hoje isso tem reflexos na minha vida, porque eu fui alcançado por meninos com conteúdo. Então tem que dar exemplo de conteúdo, Amanda. Então é dar exemplo de doutrina bíblica, não de como ser um pastor. Ele vai primeiro aprender sobre a Bíblia. No futuro ele vai ser um pastor. Mas primeiro ele tem que aprender sobre a Bíblia, sobre doutrina bíblica. Então esse que realmente é o grande desafio. Eu queria acrescentar aqui, Deuteronômio 6 fala, né, que devemos amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, e que esse ensino tem que ser inculcado na cabeça dos filhos. E quando eu aprendi o que seria inculcar, é como se você abrisse a cabeça e colocasse ali dentro. E o texto continua, é andando no caminho, é levantando, é deitando, é assentado à mesa. E hoje, o que eu percebo é que muitas pessoas querem a experiência de ser pais. Essa coisa de ser mãe, de postar na foto, menina, né? Eu não tive essa oportunidade, na minha época não tinha isso, não sei a senhora. Mas, assim, aquela roupinha igual, bonitinha, eu acho legal, né? Roupa igual, e posta, e ver muitas coisas na internet. Essa experiência é boa, mas as responsabilidades, como você falou, Amanda, tem sido terceirizada. Né? As pessoas não têm tempo mais para poder sentar, para poder conversar, para ensinar a palavra do Senhor. Eu me lembro também, pelo fato do Alexandre ser militar, né, nós já moramos em alguns lugares. E cada lugar é uma experiência nova. Vamos começar tudo de novo. Carrega a casa, né, no caminhão e vamos embora. E você encontra vários tipos de igreja. Né? Nós pastoreamos em 3 estados diferentes. Então, são situações diferentes, nível social diferente, tudo diferente. Mas a minha preocupação era que meus filhos conhecessem o meu Deus, sabe? E porque, às vezes, a gente traz a criança para a igreja, não, está na igreja, Deus vai falar. E ora, Deus fala. E, às vezes, a gente até pede para o líder, para o professor da escola dominical. Mas eu me lembro que muitas vezes, em muitas igrejas, eu saía do banco e ia dar aula de escola dominical, porque não tinha professor para ensinar para os meus filhos. É o sacrifício da mãe, né? É aquele sacrifício que a gente precisa fazer, né? Em outra oportunidade, eu também, isso depois de muita conversa, né? Eu e a Alexandra, eu tive que abrir mão do meu trabalho. Eu fiquei um bom tempo sem trabalhar, porque eu via a necessidade de ensinar os meus filhos a palavra do Senhor. Eu senti uma necessidade de estar presente em casa. Cada família tem a sua peculiaridade, cada pessoa tem cada um, não estou dizendo que isso é errado, pelo contrário. Mas Deus falou comigo que eu precisava estar em casa.
E eu agradeço ao Senhor por esse sacrifício, né? Porque a gente ensina a palavra do Senhor, mas a gente tem que estar andando junto com eles. A gente ensina a palavra do Senhor, mas eles precisam ver também o sacrifício por amor a eles, primeiramente a Deus, por aquilo que Deus nos deu, né? Que é uma grande responsabilidade. Vamos prestar contas. E depois o amor a eles, né? Tem crianças que talvez anseiam por um abraço do pai, uma brincadeira, sentar. A gente brinca muito até hoje, né? Pega um jogo de tabuleiro, vamos brincar, vamos conversar, e isso é importante. Só que nesse desespero, nesse desejo de querer ser grande, esse desejo de querer ter sucesso, né? Isso é colocado de lado. Então, eu vejo muito isso, é andando, é estar junto, é se sacrificando, é pregando e sendo exemplo. E essa questão do inculcar é tão interessante, porque se a gente repara a Bíblia, a palavra de Deus, né? Ela é passada de geração em geração. E como é que ela é passada? Os pais ensinam os filhos. E isso vai passando de geração, então a palavra de Deus, as coisas de Deus foram ensinadas. Eu fico imaginando as pessoas ao redor ali da mesa e o pai falando, olha, no princípio Deus criou os céus e a terra. Né? E ele vai ensinando, né? Isso foi passando, e nós precisamos entender isso. Sentar à mesa e ensinar os nossos filhos. Né? E não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. E há uma diferença. Porque se você ensinou o caminho, você aponta, ó, o caminho é esse. Você pode escolher para onde você quer ir. Como diz o pessoal do mundo aí, né? Todos os caminhos levam a Deus. Mas ensinar no caminho, você pegar na mão deles e dizer, olha, eu vou contigo e vou te ensinando as coisas de Deus, o amor de Deus, o temor do Senhor. Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a gente tem visto o mundo tentando, de todas as formas, tirar a nossa autoridade como pais. Né? A gente tem sofrido retaliações. Eu lembro que quando tentaram passar a lei da palmada, né? Que foi vigorada nos Estados Unidos, e a gente vê como as crianças estão nos Estados Unidos rebeldes. Hoje os psicólogos já estão dizendo, disciplina o seu filho. A psicologia diz, não pode disciplinar, não. Disciplina, por favor, o seu filho. Né? E é sobre essa questão, a gente viu essa questão vir à tona novamente com o nosso ministro da Educação, né? Da disciplina. Né? E a Bíblia diz, corrija o teu filho. Né? Eu vou voltar na Paula Valadão. Tinha um corinhozinho que a Aninha escutava, que menininho lindo, mas pode virar um monstrinho. Todo cuidado é pouco. Ensina o seu filho de pertinho. Né? Então, eu quero falar com vocês, com os dois casais, sobre a disciplina. Né? A gente não está dizendo aqui sobre espancar, a gente não está dizendo sobre o que as pessoas que estão dizendo, nos acusando, mas é preciso ter uma disciplina. Já foi comprovada, a criança precisa ser disciplinada. A criança precisa de uma pessoa de autoridade. Quando a criança cresce sem autoridade, ela vai dar problema. A questão da disciplina no lar, pastor. Eu estou aqui querendo fazer uma ressalva sobre dos grandes exemplos de filhos na igreja, do crescimento, da disciplina que ele aprendeu em casa, do bom exemplo do pai, da mãe. E eu quero deixar uma ressalva, que o princípio é que nós ensinamos e acompanhamos. Isso é o principal. Nós ensinamos, mas nós o acompanhamos. E isso é a diferença que faz. Agora, só que nós ensinamos tanto amor acompanhando, e aí vem o projeto das grandes coisas, desenvolvimento na igreja, obreiros, jovens sendo obreiros, desenvolvendo na chamada ministerial. E esse desenvolvimento da chamada tem uma coisa muito importante chamada, uma palavra que me veio agora aqui, nós ensinamos e eles o aperfeiçoam, esse ensinamento. Essa é a palavra que estava faltando aqui. Nós ensinamos, mas eles vão e quê? Eles aperfeiçoam aquilo que nós ensinamos. E esse aperfeiçoamento, quando nós ensinamos, nós, como pais amorosos, que o principal é o amor, nós ensinamos, orientamos e vamos para o joelho na oração. Pedir ao Espírito Santo, que é aquele que convence o homem de todo o erro, do pecado, para que direcione os nossos filhos. Não se aparte dele. Naquela oração dos nossos joelhos, você vê os exemplos do filho desenvolvendo na igreja, aperfeiçoando aquilo que ele aprendeu com os pais. E aí todos percebem. Vou usar até um versículo que está na Bíblia. Aí não precisa o pai falar.
A Bíblia diz lá em Malaquias 3,18, é bem oportuno. Malaquias 3,18 diz: e todos verão outra vez a diferença dos que servem e dos que não servem a Deus. Todo mundo fala que ele é o filho do pastor fulano, o filho do fulano de tal. Todos verão a diferença. Isso é porque nós ensinamos e eles o aperfeiçoaram. Essa perfeição, quem dá essa perfeição? O Espírito Santo. Se não tiver próximo, se perde. Nós temos a responsabilidade de ensinar, cuidar, mas orando. Porque eu creio na oração de um justo. Eu creio na oração de um justo. Às vezes, pela cultura minha com o pai, quantas palavras que eu queria chamar a atenção dos meus filhos na hora do erro, e Deus não o permitia. Muito forte isso, viu? Muito importante. E Deus não permitia. Aí o que eu fazia? Eu ia para o joelho. E o Senhor, eu não posso, mas Tu podes todas as coisas, Senhor. Então fala com Ele, Senhor, por mim. E eu vivi essa experiência na minha casa com meus filhos. Você ora e você vê a diferença. Que Deus vai lá e toca nele. Ele passa a ter temor, passa a lembrar dos ensinamentos do pai. Em vez de ficar rebelde, ele passa a ter respeito. Porque nós estamos orando. Então é muito importante a oração de um pai e de uma mãe para que os filhos continuem no aperfeiçoamento da chamada dentro da igreja, do seu ministério. Glória a Deus. A oração é a chave, né? A gente não pode perder. Eu lembro que a minha mãe, ela era de uma outra igreja, e aí eles tinham o chamado Desperta Débora, né? E aí o lema do Desperta Débora era mãe de joelhos, filho de pé. E assim, minha mãe tem os 3 filhos dela na igreja hoje. Os 3 filhos estão na igreja, né? Os 3 filhos são... Eu sou casada com um pastor, glorifico a Deus por isso. E a gente vê como funciona a questão da oração. A oração é diferente. A oração da minha mãe me salvou, né? A oração da minha mãe, ela teve um papel fundamental na minha vida. Enquanto eu ia para o mundo cantar, minha mãe orava, e aí Jesus tocou no meu coração e eu voltei para a igreja. Então, a oração é crucial e fundamental. Mas eu queria perguntar para vocês, pastores, o que a Bíblia nos ensina sobre essa questão da disciplina dos nossos filhos, né? Porque é uma palavra que ela está sendo um pouco distorcida, né? Porque quem disciplina ama. Quem disciplina ama, porque a disciplina faz parte do nosso amor pelos nossos filhos, né? Porque se a gente não ensina aqui, o mundo vai ensinar de uma forma muito grosseira, muito brusca. A questão da disciplina dos nossos filhos. Eu vivo num ambiente de disciplina, né? Então, eu gosto de disciplina demais. Mas o fator disciplina, ele tem uma premissa. Já coloquei isso para o meu coração, porque a Bíblia fala que Deus disciplina quem ama. Mas você falar para o teu filho, para a tua filha, sobre disciplina, é porque constantemente a gente tem que entender que nós temos um objetivo de chegar no céu. E disciplinar é você corrigir, é você retirar o mal, tirar o erro, é você gerar rotina. Se você não disciplinar, você está dizendo que você pode viver de qualquer jeito. A disciplina é algo que vai fazendo com que se aprenda a sair do erro, que é um dos maiores problemas da humanidade hoje, que é o pecado. Então, como você mesmo disse, Amanda, disciplinar, quem disciplina, ama. Quem corrige, ama. Porque quem ama quer coisas eternas, quer que você viva a eternidade. Então, Deus corrige para que a gente possa chegar na eternidade. O pai e a mãe que disciplina está dando para o filho um horizonte maior, porque ele está fazendo com que o filho caminhe em direção à eternidade, em direção a Deus, em direção ao céu. Então, viver sem disciplina vai fazer com que o filho ou com que a filha, depois chegue em algum momento da vida, ele vai precisar daquela disciplina para fazer algum concurso, para estudar. Só que ele nunca foi disciplinado, ele sempre viveu de qualquer jeito. A disciplina faz com que você não viva de qualquer jeito, que é o que o Evangelho faz com que a gente entenda, né? Não viver de qualquer jeito. Viver em santidade. Disciplina tem muito a ver com santidade também. Então, não é só disciplina só por ser disciplina, mas é disciplina para poder corrigir e ter uma vida santa também.
Então, a premissa da disciplina, ela vive muito nisso. Nas Forças Armadas, a base é disciplina e hierarquia. Você entender se você quebrar esses dois pilares, praticamente você quebra toda a estrutura das Forças Armadas. E isso, por quê? Porque tanto você entender em que lugar você está hierarquicamente, porque é importante para nós, até como crentes, entendermos isso, e você entender essa parte da correção, faz com que toda uma estrutura, né, basilar das Forças Armadas consiga sobreviver. Então, para mim, entender disciplina é muito fácil. Agora, transmitir isso para os meus filhos é que é um grande desafio. Porque o pecado faz com que a gente não queira viver sendo disciplinado. Então, na verdade, quando você está disciplinando seu filho, você já está, de certa forma, encaminhando, né, inculcando na mente dele que ele precisa de correção. Então, se nós fôssemos santos, mais próximos de Deus, não precisaríamos de disciplina. Como nós estamos distantes de Deus, precisamos de disciplina, precisamos de correção. Então, a correção nos ajuda a entender um pouco do aspecto da santidade. Não é a total santidade, porque muita gente é disciplinada e não é santa, mas nos dá uma direção boa. Então, eu sei que é diferente falar de disciplina falando de santidade, mas é uma premissa também da vida cristã. Se a gente entende a disciplina, tem uma grande probabilidade de seu filho querer buscar correção, que é um grande ensinamento com relação ao pecado. Você se desviar do erro. Pecado é errar o alvo, o disciplinado não erra o alvo. Então, disciplinado espiritualmente, disciplinado para ler a Bíblia, disciplinado para estar na escola bíblica dominical, disciplinado para estar no culto. Então, isso tudo no início da vida da criança vai ajudar muito depois na vida cristã. Meus pais não eram crentes, hoje são, graças a Deus. Eu sou o primeiro da minha casa a me converter. Mas meus pais, por essa preocupação com a disciplina, isso me ajudou muito depois para entender mais da Bíblia, para entender a figura do pai, porque eu tinha um pai em casa, um pai presente, como disse o pastor Harbert. A presença, o acompanhamento do meu pai ajudou muito a entender quem é esse Deus que nos acompanha. Então, nossas premissas bíblicas de quem é Deus, de pecado, de santidade, ajudam muito também nesse aspecto, no que diz respeito à disciplina também. E a gente precisa ter essa ordem, né? E já foi dito, quem corrige, quem coloca algumas imposições, ama, né? Porque quer o bem, não quer o mal. Quando Deus cria Adão e Eva e coloca eles no jardim, ele fala, pode comer de tudo, mas essa aqui não pode, filhinho. Ele já estava testando a questão da obediência dos filhos. A própria Bíblia diz que Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência, né? E eu acho que é um marco grande que nós precisamos passar para os nossos filhos. A questão da obediência ao Senhor, a obediência. Mas a gente tem preferido dar tantas outras coisas do que ensinar, né? Vocês que são pais mais experientes, né, com filhos já casados, a gente tem vivido uma fase em que os pais dizem assim, eu não quero criar você como minha mãe me criou, eu quero te dar tudo, eu quero fazer tudo. E a gente tem visto que é uma geração que tem dado errado. É isso que o estudo diz. Essa mentalidade de eu vou te dar tudo, de fazer tudo, te entregar tudo na mão, é errado, né? Não dá certo. Mas ensinar e estar com ele ali, a presença do pai, né? A presença do pai pai da mãe faz toda a diferença. Como na nossa vida, a presença de Deus faz toda a diferença nas nossas vidas. E ser pai presente, a gente vai conversar com vocês, essa presença, o que a gente precisa fazer para estar assim, presente, como é que foi com seus filhos desde pequenos, como é que vocês tiveram essa presença com eles ali? Quero fazer uma ressalva do pastor sobre disciplina. Nós somos militares, né? E sabemos muito bem o que é isso, né? E nós, por ser servos de Deus, aprendemos a separar a disciplina do quartel com a disciplina em casa. Eu fiquei muito tempo em quartel, não era pastor ainda, mas já fazia o papel de pastor, aconselhando militares, crentes, alguns pastores na época, que queriam levar para casa a disciplina do quartel.
E era um problema gravíssimo, até hoje acontece isso. E nós, como pastores militares, que Deus nos deu esse dom de amar, de ensinar com amor, e a gente ajuda muita gente no quartel. Pastores com o nome de pastores militares, que não sabem separar a doutrina de Deus com a doutrina do homem. E essa preocupação maior, e nós ensinamos, eu quero deixar a ressalva muito boa, que essa disciplina ela é constituída e adquirida por Deus. Ela é constituída por Deus. Essa disciplina, e o fundamento dessa disciplina constituída por Deus, é nós criarmos eles, ensinando eles no temor. Que um filho disciplinado, ele é temente. Às vezes ele quer ser mal criado, ele lembra do que ele aprendeu. Ele diz, eu não posso fazer isso, não posso falar isso. Ele é disciplinado, porque ele é temente a Deus. Isso em qualquer ambiente, ele vai lembrar desse ensinamento. Se ele for temente a Deus, ele é disciplinado. É a base principal. Ele vai sempre se resguardar e não falar o que quer. Isso é disciplina. Porque temer é diferente de ter medo, né? Totalmente diferente. Porque criar um filho, eu não faço que eu tenho medo do meu pai, vai ter problema, ele vai crescer, vai ter problema. Eu dou com muita situação de pais que esqueceram que os filhos iam crescer. Você esqueceu que eles vão crescer, vão casar. Tem que ter esse cuidado. Respeitar sempre o filho. A disciplina que o pai passa para o filho é respeitando ele. Ensinando, amando, disciplinando, mas com amor, mantendo o temor. A base é o temor. Sabendo que tem uma diferença, pai e filho. Eu não posso falar o que eu quero para o meu filho. Meu filho não pode falar o que ele quer para mim. Isso é temer. Isso é um princípio de ensinamento, de doutrina. Nós não falamos isso aqui, doutrina, que está na mesma, né? Ensinamentos, né? Então, nós temos que ter esse cuidado. Quando nós formos ensinar os filhos, cuidado que vamos falar. Porque, se impor o medo, nós vamos ter consequências irreparáveis depois. E a imposição, aí Deus sai. Que é a própria base bíblica que nós temos lá em... Deus fala em Deuteronômio, né? Que Deus não tem nada por força e nem violência. É por amor. Até porque a palavra diz que a gente não pode provocar a ira dos filhos, né? Eu, aproveitando que o pastor ainda continuou esse assunto, né? Mas é a coerência também da disciplina, da correção. Porque hoje a gente, assim, é outra geração, né? São várias gerações, e hoje, quando eu vejo jovens com crianças pequenas, às vezes dói o coração porque briga com o filho, não é porque ele fez alguma coisa errada, porque mentiu, porque bateu no coleguinha, às vezes isso aí passa percebido, porque está correndo, está atrapalhando alguma coisa, não tem reverência. Não, é porque o celular pegou o celular do pai. É porque... E é a falta de coerência. E a criança, quando ela percebe que não tem uma coerência na correção, ela se rebela, porque não está correto isso. Né? Eu preciso corrigir, correção dói também para o pai e para a mãe. Né? Você estava falando a respeito da geração, né? Como você não sabe como é que era o meu pai na época, o que eu fazia. Né? Mas lá em casa, de vez em quando, eu falo para os meninos, olha, eu não vou fazer. Eu poderia, mas vocês precisam aprender a fazer isso. Porque, senão, vocês não vão estar preparados para a vida. Em algumas situações, era muito fácil para mim, por exemplo, pegar o meu carro e levá-lo para o curso, para a escola. Mas, em determinada época, eu botei os dois para aprender a andar de ônibus. Eu não sei o dia de amanhã. Hoje tem Uber, graças a Deus, mas na época não tinha. Mas a minha preocupação é que meus filhos, tementes a Deus, como o pastor falou, entendessem, né, essa disciplina, essa correção. Não dando tudo, não oferecendo tudo, mas ensinando a ter essa responsabilidade. E quando tinha alguma correção, alguma coisa, é necessário a gente, quando tiver, né, a gente precisa repensar antes de chamar a atenção do filho. Né? Espera aí, isso aqui é porque está atrapalhando o meu descanso, porque está atrapalhando a minha imagem. Espera aí, como é que fica? Eu estou corrigindo por quê? Então, a gente tem que ser coerente na disciplina também.
Amém. É a questão do exemplo. E a criança, ela é como, de fato, uma esponjinha, ela absorve tudo. Aí não adianta eu querer falar alguma coisa que eu não sou, que eu não faço. É a questão daquele filhozinho que os pastores sempre contam, né, que o filho queria viver na igreja, morar na igreja, porque papai era diferente na igreja. E nós precisamos ser iguais, ou até melhores em casa. Porque a nossa família precisa ser muito bem tratada, nós precisamos cuidar da nossa família. Se a gente não cuidar dos nossos filhos com amor, com disciplina, com cuidado, como a Bíblia diz que nós devemos criar os nossos filhos, na admoestação, incutindo, a gente vai perder os nossos filhos, né? E a grande preocupação hoje dos pais, conversando com vários pais, é essa perca. Nós temos perdido os nossos filhos, né? Os filhos não confiam nos pais, os pais não confiam nos filhos, e precisa ter essa interação. A pessoa pergunta assim, mas você vai deixar a Ana aí? Vou. Por quê? Porque eu confio na minha filha. Eu sei a criação que eu dei para ela, né? E também sei que ela não vai pedir para ir em alguns lugares que ela sabe que vai afligir, ela vai ser ruim e o Senhor não vai gostar. Então a gente sabe. Então a gente precisa ensinar, disciplinar, amar, como a palavra de Deus diz que a gente precisa. E aí nós estávamos falando sobre presença. Me preocupa muito, porque assim, eu trabalho com a psicologia, né? Estava até me falando aqui que eu me formo no ano que vem, graças a Deus. E assim, a grande questão eu cuidei de um caso e a grande questão era a presença. A criança era daquela forma porque não tinha presença. A gente não quer estar presente, a gente quer dar o carrinho, a gente quer dar, mas a gente não quer estar presente. A gente quer colocar na frente da TV para ouvir a Ana Paula Valadão, mas a gente não quer ler a Bíblia com eles, né? Até nisso a gente desvia ali. Presença, pastor. Hoje, esse é um dos pontos mais críticos, é a presença, porque às vezes está presente, mas não está presente. Porque você está em casa, mas não está presente. Você está em casa, mas está na televisão. Está em casa, mas está com o celular. Está em casa, mas está trabalhando mesmo em casa. Então, essa presença, ela faz uma grande diferença. Porque nosso Deus é um Deus presente, é um Pai presente. Então, na verdade, a figura paterna e materna também faz uma grande diferença você estar presente. Estar presente também não é só estar do lado. Hoje nós temos, por causa das mídias sociais, por causa do celular, a gente pode estar todo mundo no mesmo ambiente e não estarmos interagindo. Então, nós temos que estar na mesa interagindo, conversando, perguntando como está, perguntando como foi o dia. Então, essa presença também de perguntar como é que está na escola, essa presença, como o pastor Herbert falou, de orar junto, de estar junto, de acompanhar, de ir nas atividades também. Muitas vezes, eu paguei um curso, mas quando você foi no curso para poder ver como é que está o curso? Eu paguei o colégio, mas quando você foi na reunião dos pais? Eu paguei para ele fazer alguma coisa, mas quando que você esteve com ele, com o seu filho ou com a sua filha naquele momento? Então, estar presente não é só você pagar para estar, é você estar realmente e se interessar por aquilo. Então, nós temos visto muita gente terceirizando. Na igreja também, não quer saber, como a Adriana falou, nós já vimos algumas pessoas que deixam seus filhos lá na escola bíblica dominical, mas não querem saber o que foi ensinado. Então, você não está presente na escola dominical do seu filho. Você manda seu filho para o avivamento, mas não sabe nem o que foi pregado, quem que falou, o que foi cantado. Então, você não está presente na vida espiritual do seu filho. Se você não pergunta para ele, isso é realmente estar presente. Não é só caminhar junto, é planejar junto, é fazer junto. Então, a presença não é só física, a presença também é emocional, né? Existe uma história de um pai que não podia estar muito com os filhos, porque ele trabalhava, chegava de manhã, saía muito cedo e voltava muito tarde. Mas todas as vezes, quando ele saía, ele abraçava o filho e dava um nó no lençol. Então, o filho percebia que o pai estava presente com carinho. Isso fazia uma grande diferença. Meu pai não está trabalhando, ele está vindo aqui me abraçar e passar a mão na minha cabeça. Eu lembro até hoje dos dias em que meu pai, quando saía de casa e passava a mão na minha cabeça e me beijava. Então, até hoje eu lembro disso. Então, meu pai era um pai presente com carinho também, com abraço,
com a fala, olho no olho. A menina precisa do pai olhando olho no olho dela e conversando com ela. Se ela tiver o carinho do pai em casa, ela não vai buscar qualquer um do lado de fora para ter carinho, porque o pai já dá carinho. A ausência dela não é de carinho, porque carinho ela já tem em casa. Então a presença não é só física, isso tem sido também substituído, até por causa do uso do celular, mas e de outras mídias sociais, ou até mesmo por causa do tempo hoje muito escasso. A pandemia trouxe a realidade, né? Quem realmente você é em casa, você não sabe nem como fazer. Tem gente que não sabe nem como fazer em casa. Lá em casa está muito bom, porque a gente tem muito tempo para brincar, para conversar, para falar, para ler a Bíblia, porque a gente sabe aproveitar o tempo. Tem gente que não sabe como aproveitar o tempo. Então, um conselho para você: aproveite esse tempo, não só físico, mas também emocional. E eu, ouvindo aí, eu lembrei de algo assim, do Iber, duas coisas, né? Eu me lembro que a Aninha tinha, acho que tinha uns 11, 12 anos, e era aniversário dela e disse: eu vou ser o primeiro homem a dar um buquê de flor para ela. E ele foi lá na floricultura, comprou um buquê de rosas para ela, com um ursinho, e deu para ela. Tá? Mandou a floricultura entregar. Ele falou assim: eu vou elevar o nível, né? Porque quando chegar um camarada, o nível está lá em cima. Então, o camarada vai ter que me surpreender. E quando foi agora o Dia dos Namorados, ele foi para comprar um presente para mim. Ele trouxe um presente para mim, um para Ana Beatriz, um para Maria Fernanda. Ele disse: vou só elevando o nível. Vou só... E assim, as meninas veem isso nele, né? Essa figura do pai presente, do pai amoroso. Não só pelo presente, mas é porque ele pensou assim: eu quero demonstrar o meu carinho por elas e mostrar que elas são valorizadas. A valorização dos nossos filhos, os pequenos gestos, parece que a gente precisa dar muita coisa e não é muita coisa, né? A gente não precisa dar muita coisa, a gente precisa estar com eles. Amanda, você está falando aqui de não dar muitas coisas. Tá assim. Eu não sei, mas Mariana e Pedro, enquanto fazia comida, queria ficar brincando com o quê? Com as panelas. Esse é o retrato do que o filho quer estar perto da mãe, não precisa de coisas caras. Hoje em dia existe uma fala que não importa o tempo, tem que ter uma qualidade do tempo. Isso é a maior bobagem que existe. Porque para você educar o seu filho, você tem que ter tempo. Porque o que é qualidade de tempo? 5 minutos? Então, os 10 minutos que eu passo com ele, com a qualidade, não é assim, não é uma aula em que você tem uma qualidade de uma aula em pouco tempo. Não é isso. Filho é construção. Filho é todo dia. É todo dia olhando para trás, vendo os nossos erros, porque a gente não aprende. É só a misericórdia, a oração, o joelho no chão. E eles precisam muito pouco mesmo. É muito tempo de atenção mesmo, é presença. Até porque a gente erra ali no dia a dia, né? Eu digo, eu nunca tinha sido mãe, até a Ana Beatriz nascer. Mas aí eu nunca tinha sido mãe de uma criança de 1 ano. Agora chega lá, vai fazer 16. Eu nunca fui mãe de 16, você é agora. Então a gente vai aprendendo, e eu vou aprendendo com ela, e ela vai aprendendo comigo, e a gente, em amor, a gente vai construindo isso, né? E uma palavra que precisa existir, porque a gente que é pai, a gente que é mais velho, a gente acha que os filhos devem pedir perdão para a gente, mas a gente muitas vezes não pede perdão para eles. Eu já disse aqui, por isso que a gente não pode estar a ira dos filhos, né? E a gente muitas vezes deixa de cuidar. E eu vejo tantas feridas em adolescentes, em jovens que trabalham com essas pessoas, de uma palavra do pai que foi dita. Talvez foi dita num momento difícil, mas por que não houve essa palavra de perdão? Carrega-se isso e traz transtornos, traz consequências terríveis. E o que vocês acham disso? O pai realmente tem que pedir perdão para o filho, tem que reconhecer os erros, o filho tem que ver os erros do pai? Com certeza. Com certeza tem que haver o pedido de perdão. Porque todo relacionamento tem os seus desgastes. Né? Nem todo dia você está 1000 maravilhas. Tem dia que você pode ofender o seu filho, ou o seu filho pode ofender. Eu gosto muito de dar os meus exemplos, porque eu vivo, né? Eu vivenciei isso. A gente tem o hábito de fazer culto doméstico, é uma bênção para toda a família, fazer o culto doméstico. E na minha casa, a gente sempre fez culto doméstico.
principalmente quando os meninos eram todos crianças, né? É muito mais fácil a criança, porque quando cresce, cada um tem um compromisso, juntar todo mundo já não é tão fácil. E um dia eu reuni meus filhos, eu gosto desse negócio de reunião. Sempre que eu tenho oportunidade, eu reúno todo mundo. E eu já tenho um filho casado, e esse casado, antes de casar, minha nora já sabia, olha, tem um dia, a gente não abre mão de um dia na semana junto. Então, eles têm os compromissos, mas o domingo, o almoço é junto, toda a família. E um dia nós reunimos todos na sala, e eu falei com Deus, eu senti no meu coração de que aquela reunião fosse voltada para pedir perdão. Aí juntamos na sala, né, bem? E eu falei, agora, cada um... Filhos, a gente tem... A vida vai levando, vai causando desgastes. E uma vez eu posso ter ofendido, ou o pai ofendeu o filho, ou o filho ofendeu o pai, ou o irmão, e nós vamos pedir perdão agora. Você vai abrir o coração, cada um vai abrir o coração, vai falar o que magoou você, o que está te entristecendo, e assim vamos pôr tudo agora aqui na mesa. E assim a gente fez, e cada um expôs aquilo que estava sentindo no momento. Cada um falou, cada um pediu perdão, e depois houve aquele momento de abraço, e foi uma bênção. E ali teve um avivamento, e Deus abençoou grandemente aquela reunião. E assim a gente costuma fazer, sempre pedir perdão. Não é feio, não é todos nós somos imperfeitos. Erramos também. Não é o fato de ser pai e mãe que a gente não erra. A gente erra também. E uma coisa interessante, que vou voltar um pouquinho o assunto atrás, que me chamou a atenção, a respeito de confiar no filho. A gente tem que ensinar ele não mentir. E dizer, filho, eu estou contigo, haja o que houver. Se der errado alguma coisa, eu estou com você. Se der certo, eu estou com você. Na escola, eu estou com você. Se alguém disser o contrário, não, eu acredito em você. Então, nunca minta. Então, quando a gente ensina isso, e assim como o respeito também, é uma benção. O filho, ele cresce respeitando. O pai, na questão da disciplina, nunca queira disciplinar o seu filho simplesmente, eu não posso bater no meu filho. Quem nunca já bateu? Eu já bati nos meus filhos. Mas com muito amor. Nunca bati no meu filho com raiva. A Rebeca foi quem apanhou. Lá em casa, a Rebeca apanhou um pouquinho, o Lucas também. Olha aí, gente, Rebeca Carvalho apanhou. A Arvete Júnior não apanhou. A Arvete nunca. Assim, cada filho, ele é de um jeito. Então, tem aquele filho que precisa falar, outro não, já nasce pronto, não precisa. Então, e os meus filhos, eu lembro que, antes de disciplinar, às vezes eles pensavam assim, um dia eu tive uma experiência com minha filha, e eu precisava corrigi-lo. E aí eu chamei e comecei a falar, falei, filha, isso está errado, não deve proceder dessa forma, por isso, e fez aquele sermão com a mesma tranquilidade que eu estou aqui agora. Quando terminei de falar tudo, de expor aquilo que eu precisava, agora, mamãe precisa corrigir para você lembrar. Aí pegava o cinto, dava umas lapadinhas assim, no bumbum, nas pernas, e corrigia também com vara, como diz a palavra de Deus, com amor. Mas antes ela sabia por quê, eles devem saber por quê. Nunca bater num filho, corrigir um filho com ira, né? A gente nunca. E não, porque senão o filho vai começar a ter medo de você. A partir do momento que ele crescer, ele vai perder o medo e vai te encarar, né? Então, o respeito é fundamental. E o pedido de perdão também. Às vezes, quantas vezes você é enganado, né? Você pode até entristecer com palavras ou com atitudes. Dizer não também é uma bênção. Nós temos que dizer não para os nossos filhos. Dizer não também é amar. Dizer não também é uma demonstração de amor.
Eu tenho um filho, como eu disse, 3, né? Tenho 3 filhos, cada um é diferente do outro. E o meu filho do meio sempre foi o mais curioso. Ele sempre perguntava, filho, não pode. Mãe, não pode por quê? Qual a mãe que não teve problema com 15 anos? A época de 15 anos, na escola, todos fazem aniversário e todos os filhos querem ir para as festas mundanas, porque nem todos partilham da mesma fé. Então, essa é uma experiência também que é um momento em que nós devemos ter pulso forte. E quando o filho ele te respeita, ele vai. Meus filhos nunca foram a festa de 15 anos de amiguinho de escola. E o Lucas, que era do meio, eu estou citando o nome porque ele sempre foi curioso. Mãe, não posso, por quê? Meu filho, você é um servo de Deus. Mas, mãe, mas todos os meninos, todos os meus amigos vão. Enfim, aquele questionário. E chegou o momento, e eu disse, filho, imagine uma pessoa muito rica, que tem tesouros, que tem coisas valiosas guardadas, e que alguém chega e diz assim, olha, eu vou passar para você, esse é o meu tesouro, e você guarda, porque eu vou pedir conta, você vai prestar conta desse tesouro. Então, você deve cuidar muito bem, porque um dia você vai prestar conta. Então, meu filho, você é meu tesouro. E você, eu não posso, você é de Deus, o Senhor me confiou, cuidado. Você não é meu, você é de Deus. E eu só tenho a responsabilidade de cuidar de você. Então, por isso, eu tenho medo que você vá, que alguma coisa dê errado, e como eu vou apresentar para Deus isso. Então, a prioridade, a gente tem que ter prioridade com os nossos filhos, amar os nossos filhos, e eles têm que se sentir amados e saber, ao mesmo tempo, que nós, como pais, vamos prestar conta dos nossos filhos para Deus, que é o dono de todas as coisas. Glória a Deus. A gente tem muita coisa para falar de filho, né? Acho que a gente fazer programa 1, 2, 3, 4 e 5, né? Papo de Fé Filhos 1, Papo de Fé Filhos 2, porque tem muita coisa para a gente falar. Mas, como a gente está com o nosso horário já avançado, nós vamos dar nossas considerações finais aqui. Quem sabe Deus nos dá uma outra oportunidade de falarmos aqui sobre filhos, a gente levantar. Queria que o pastor Robert fizesse as considerações, ou deixa eu dar um recadinho para o pessoal aí. Dar um recado, um exemplo que nós não demos aqui, um bom exemplo, citando a palavra de Deus. Temos que ser longânimo, temos que ter temperança, temos que ter amor, mas o fundamento dos 4, a base, chama-se domínio próprio. Como falta no meio dos pais de família, das mães de famílias, esse domínio próprio. Tem que lembrar, o Espírito Santo vai lembrar. Nem tudo que eu quero falar para corrigir o filho, eu posso na hora errada. Mesmo usando a palavra de Deus, em vez de abençoar, mato ele. Aí eu vivi uma experiência, criei meus filhos no amor, no respeito. Eu estava vindo para a igreja e o Lucas é palmeirense, né? E eu tenho que partilhar isso aqui com você, porque é o filho obediente. E aí era o jogo do Palmeiras com o Corinthians, e era a final. E eu falei, Lucas, está na hora do culto. Eu disse, papai, é a final do Palmeiras, eu não vou para o culto hoje, não. Eu olhei para ele assim, pô, o cara quer me encarar aqui, rapaz. Quer dizer, eu como pai, a gente militar, na hora, rapaz, eu ia usar a Bíblia. Aí eu respirei assim, eu digo, Lucas, você fica assistindo o jogo e papai vai buscar a sua bênção. Foi forte ali, domínio próprio. Fica assistindo o jogo e o papai vai buscar a sua bênção. E saí. Vim embora. Cheguei aqui, dobrei o joelho, é uma experiência de poucos. Chorei por o amor que eu tenho pelo meu filho. Apresentei ele a Deus. Senhor, arranca do coração dele esse fanatismo, Senhor. Deixou de vir para a igreja por causa de um time de futebol, que nem sabe que ele existe. Fiquei orando. Quando eu terminei de orar, eu levantei, que eu assentei, ele estava entrando na igreja. Ele veio de ônibus. Acabou o culto, ele já veio para frente aqui. Eu nem... Acabou quando eu fui descendo, ele já me abraçou chorando, bem aqui na frente aqui. Não sei se o pastor Davi viu. Já me abraçou chorando, pedindo perdão. Papai, o senhor saiu. Eu não consegui nem assistir o jogo, papai. Tem que partilhar isso aqui, irmão. Temor, amor.
Eles que não conseguiam assistir o jogo. Papai, e eu desliguei a televisão e fui para a parada de ônibus, pegar um ônibus, papai, para acompanhar o senhor para a igreja. Me perdoa, papai, chorando abraçado comigo aqui. Digo, está perdoado sempre, meu filho, está perdoado sempre. Deus já tinha ouvido a minha oração. Mas se eu bate de frente e usasse a Bíblia ali, tu é crente, olha, rapaz, deixar o culto, ia matar ele ia arrumar um problema, inimigo ia achar uma brecha ali, uma divergência do filho com o pai. Então, onde é que está a nossa confiança no nosso Deus? Onde é que está a nossa confiança na oração para criar os filhos? Essa é a hora oportuna. Quando você quer falar, se Deus não permitiu, não fale, deixe que Deus fala. Apresente para Deus, porque Deus vai falar por ti. Essa experiência maravilhosa. Glória a Deus. A gente não, isso é ensinar. Não trocar nada pela presença de Deus, né? E tanto se troca novela, troca várias coisas, trocam Jesus por várias outras coisas. E isso é um ensino. Não troque Jesus por nada, né? O pior é que o time dele perdeu. Palmeiras também, né? Tá vendo? Ó? Olha aí, ó. Olha aí, olha aí. Olha aí, gente. Então vem para a igreja, ora pelo seu time, que vai dar certo. É melhor vir para a igreja, orar pelo time, que vai dar certo. Pastor Alexandro, missionária Adriana, falando aí nas nossas considerações finais, deixando um recadinho para os pais, para as mães. Eu vou falar primeiro, depois ele conclui, ele melhora. Uma coisa importante é que nossos filhos pertencem ao Senhor, como a missionária Luzia falou. Às vezes a gente tem esse sentimento de posse, e por ter a posse a gente quer brigar, né, quer fazer valer a nossa vontade. Mas os nossos filhos são do Senhor. Quando a gente tem a responsabilidade, aproveitando aqui esse testemunho maravilhoso, né, desse tesouro precioso confiado a nós, que a missionária falou, a gente entende a nossa responsabilidade, o nosso papel como pais, né, de ensinar o temor do Senhor, de andar junto, de estar presente, mas Deus é o mais interessado na salvação deles. E, às vezes, a gente esquece, né, o que a gente precisa refletir é o que eu tenho feito para que meu filho conheça Deus. Porque quando você abriu e leu aquela frase, né, muito forte, dessa esponja que vai sugando a lama que está no mundo, é porque os nossos filhos estão dentro de casa, mas muitas vezes não estão ouvindo de nós a palavra do Senhor. Como a Alexandra até colocou aqui, está em presente, mas não está presente. Está dentro, mas não está. E a gente precisa ensinar o caminho do Senhor. O que eu vejo também é a falta de conhecimento bíblico de alguns pais. A profundidade na palavra, entender o que é redenção, o que significa o sacrifício de Cristo, a transformação, a conversão, né? Porque quando você entende que você foi resgatado das trevas e que você precisa resgatar outros, e você ensina isso para os teus filhos, Deus faz o trabalho dele, é com o Senhor, não é mais comigo, né? E, de uma certa forma, é um alívio para a gente também. É muito interessante, porque quando a gente vê algumas histórias, né, só Deus pode explicar para a gente quando a gente chegar no céu. Mas filhos de Eli, sacerdote, dentro da casa do Senhor, e eles envergonhavam a palavra do Senhor. Os filhos de Samuel também. Deus usou Samuel para chamar a atenção dos filhos do sacerdote, mas também os filhos de Samuel não foram bons exemplos. Né? Eu não sei você, o sacrifício que você tem feito, não sei o sacrifício que você tem dobrado o seu joelho, mas eu creio que o maior interessado é o Senhor. Amém. E não importa a situação que ele esteja agora, né? A gente sempre crê que o Senhor pode fazer um milagre. Então, não importa, é joelho no chão, é ensinando a palavra do Senhor, é mostrando, andando no caminho, orando junto, pedindo perdão, para que o Senhor faça a obra, porque os nossos filhos pertencem a Ele. Amém. Não é fácil ser pai, mas é uma benção. É muito bom poder compartilhar com nossos filhos sobre Deus. Então, meus filhos, nossos filhos, eu creio que nós queremos para eles hoje é que eles morem no céu. Não abrimos mão que nossos filhos estejam com o Senhor. Então, temos que ensinar para eles sobre Deus. E daquilo que o pastor Herbert falou, a Luzia falou, assim, das experiências pessoais que tem que ter. Compartilhe as suas experiências pessoais com seus filhos. Tem uma época lá em casa que eu já tinha falado muitas vezes da minha conversão,
mas o Pedro era um pouco menor. E ele não sabia direito, porque quando ele ouviu, ele tinha 11, 10 anos. Mas agora com 17 é diferente falar para ele. Então compartilhe aos 16, compartilhe aos 17, compartilhe aos 20. Porque cada vez que você compartilhar uma experiência em cada fase da vida, o entendimento dos seus filhos vai ser diferente. E compartilhe sobre Deus. Agora, se você não tem nada para compartilhar, como a Adriana falou, não tem conhecimento de Deus, o que você vai dar para os seus filhos? Você tem que dar aquilo que você tem. E muitas vezes você não tem. Então, muitas vezes queremos falar da educação dos filhos, mas deveríamos falar da educação dos pais. Porque os pais não querem vir à escola bíblica dominical, os filhos também não estão. Os pais não querem chegar cedo no culto, os filhos também não vão chegar. Os pais não fazem missões, os filhos também não vão fazer. Então, a educação dos pais hoje seria algo mais importante do que falar da educação dos filhos. Porque nós precisamos de Deus para compartilhar isso. Como o pastor Herbert falou, você não vai, eu vou orar por você. Eu já, algumas vezes, de forma muito incisiva, já falei para o Pedro e para a Mariana, eu vou orar ao Senhor para que vocês tenham experiência com Deus. E olha, dá temor neles nesse negócio, porque quando a gente ora por isso, isso vai acontecer. E a minha cunhada uma vez falou para mim sobre a Mariana e o Pedro, no momento que eles estavam passando, e eu querendo ajudar eles, ela falou assim, Alex, deixa, eles vão aprender com a dificuldade. Não prive seus filhos de passar por dificuldade, porque na hora da dificuldade eles vão buscar o Senhor e vão aprender com o Senhor. Peça a Deus, dobre o joelho, para que na hora da dificuldade eles conheçam a Deus. Então, conhecer a Deus é o mais importante. Ajude seus filhos a chegar no céu, mas chega também. Então, busque também se educar para ser um bom educador. Tá, eu acho que a gente fica até aqui, já fica a dica, vamos falar sobre educação de pais, eu acho que no próximo programa, né? Vou trazer a Adriana e o pastor Alexandre de novo aqui, eles vão convidar um outro casal aí da equipe para a gente falar sobre educação de pais. Mas eu quero agradecer a vocês aqui, muito obrigado, pastores, missionários, por estarem aqui conosco, nós falando sobre filhos. As nossas filhas estão, a minha filha está ali, a filha deles também, nossos filhos estão por aqui, né? Graças a Deus. E mais uma vez, dizendo para você que é um prazer estar na sua casa, é um prazer poder levar a palavra de Deus até a sua casa. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, pastor Herbert, missionária Luzia, pastor Alexandre, missionária Adriana. Eu agradeço do fundo do coração vocês terem vindo aqui partilhar um pouquinho sobre a criação de filhos, sobre o amor dos nossos filhos. E lembre-se, pai, ensina a criança no caminho. Porque o mundo vem aí, o inimigo vem, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas nós precisamos colocar Jesus na vida deles, porque Jesus veio com vida e abundância para cada um dos nossos filhos. E eu continuo com a mesma palavra. Talvez você não tenha tempo mais de ensinar o seu filho. Se você tem tempo, não perca tempo. Vou ser bem redundante. Se você tem tempo, não perca tempo. Comece a ensinar o seu filho hoje no caminho que você deve andar. Mas talvez o seu filho já não more mais com você, talvez esteja fora dos caminhos do Senhor e você não possa ensiná-lo, mas você pode orar, como o pastor Robert já disse aqui. Você pode interceder pelo seu filho, porque eu creio que você vai dizer, como nós já dizemos aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe os seus filhos, Deus abençoe você. Deus te guarde, em nome de Jesus, e até a próxima quinta, se Deus quiser.